Salve, alunos da Escola Dom Bosco do 9º ano. Aqui é o professor Eduardo Seis. Estou aqui com o nosso trabalho, nossa segunda atividade remota do segundo bimestre, trazendo aqui o tema Paul Klee, que é um artista. Então, gente, temos aqui a foto do Paul Klee, aqui de uma obra dele, aqui na capa da nossa atividade remota. Temos aqui a reflexão da aula de hoje, que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Então vamos lá, aqui vocês vão ter o conteúdo, o assunto, vai falar sobre Paul Klee, certo? Então eu vou fazendo a leitura e vocês vão acompanhando aí junto comigo, certo? Vamos lá então, pessoal. Ele era um artista suíço, tá? Como vocês podem ver aqui no tema. Então, Paul Klee, ele foi um pintor suíço de nacionalidade alemã, ou seja, ele morava na Suíça, mas nasceu na Alemanha, certo? Suíça, nasceu na Alemanha. É considerado um dos grandes pintores europeus do início do século XX, pois suas obras de arte estão situadas entre três importantes movimentos artísticos, que são estes aqui, olha, o surrealismo, o surrealismo ele foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. Esse movimento originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. Vejam essas obras do surrealismo aí. Também aqui o cubismo, certo, pessoal? O cubismo, que foi um movimento artístico de vanguarda europeu também, que surgiu na França no começo do século XX e se caracteriza pela utilização de formas geométricas para retratar a natureza. O cubismo ele foi fundado em Paris através do renomado artista espanhol Pablo Picasso e do francês Georges Braque. E também nós vamos ter, além do surrealismo, o cubismo, vamos ter o expressionismo. O expressionismo ele foi um movimento artístico e cultural, também de vanguarda, surgiu na Alemanha no início do século XX. Transversal aos campos artísticos da arquitetura, artes plásticas, literatura, música, cinema, teatro e dança. Esse foi o expressionismo. No expressionismo, a característica maior era a ênfase na emoção, expressar, botar de dentro para fora a expressão. Um exemplo é esse quadro aqui, O Grito, de Edvard Munch. Continuando a leitura, Paul Klee nasceu na cidade suíça de Mönchengladbach em 18 de dezembro de 1879. Esta cidade belíssima. Paul Klee faleceu na cidade de Murato, na Suíça, em 20 de junho de 1940. Ali começou a sua carreira artística estudando artes plásticas na cidade alemã de Munique. Sua primeira importante pintura foi Minha Habitação, esta obra aqui, realizada em 1896. Fundou em 1911, junto com Kandinsky, este aqui, e o Franz Marc, este outro aqui, Kandinsky e o Franz Marc. O Kandinsky, pessoal, ele foi um artista plástico russo, professor da escola Bauhaus.
e introdutor da abstração no campo das artes visuais. Certo? Abstração, que é as imagens que não são figurativas. E o Franz Marc, ele foi um dos mais influentes pintores representantes do movimento expressionista na Alemanha. Certo? Então, fundou em 1919, junto com Kandinsky e Franz Marc, um grupo artístico vinculado ao expressionismo. Como era cidadão alemão, ele participou como soldado durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi soldado. Paul Klee, durante a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial ela foi um conflito armado que ocorreu entre 1914 e 1918 com as principais potências da Europa. O seu caráter mundial estava relacionado ao fato de os conflitos envolverem todas as grandes potências do mundo capitalista ocidental. Vários foram os fatores de eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, o Paul Klee ele envolveu-se em vários grupos de arte europeus da primeira metade do século XX, tais como Escola Bauhaus, era um grupo, Quatro Azuis, outro grupo e o Cavaleiro Azul. Então eram grupos de arte que tinham ideias e pensamentos e expressavam nas suas obras. Em 1924, junto com os 4 pintores do grupo Quatro Azuis, Kandinsky, Jawlensky e Fenger, participou de uma importante exposição artística nos Estados Unidos. Foi perseguido na Alemanha na década de 1930 pelos nazistas. Teve que fugir do país para não ser preso. Esta perseguição ocorreu devido ao envolvimento de Paul Klee com movimentos artísticos radicais que eram renegados pelos nazistas. Viu, gente? Então ele foi mesmo perseguido. O que foi o nazismo, gente? Foi uma política de ditadura que governou a Alemanha entre 1933 e 1945, período que também ficou conhecido como Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitler. Esse era o nazismo. Então, diagnosticado com uma doença degenerativa, em 1936 foi internado em uma clínica médica na cidade suíça de Murato, onde faleceu 4 anos depois. Então, algumas formas de estética e estilo artístico empregados na obra do Paul Klee são essas aqui, ó. O uso de padrões gráficos em forma de mosaicos. Mistura de formas artísticas figurativas, abstratas e figurativas. Então ele misturava o figurativo com o abstrato na obra. Tem coisas que você reconhece, outras coisas você não consegue reconhecer. Utilização da técnica de pintura, derivada do impressionismo, conhecida como pontilhismo. Então ele usou a técnica, o pontilhismo, que é a criação de imagens através de pontos. Essa é a técnica do pontilhismo. Experimentações com assimetria. Fazia experimentações com assimetria. E a simetria ela é quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. A mesma medida para um lado, a mesma medida para o outro. Entendido? Então, experimentações com a simetria da superfície da tela, expressou em suas obras interesses pessoais, como músicas e poesias, por exemplo. Ele colocava algumas imagens que tinham a ver com músicas, outras com poesia, também crenças, sonhos e experiências de vida. Ele colocava esses elementos nas suas pinturas. Utilização de várias técnicas e materiais, como a aquarela.
óleo e tinta. A aquarela é quando você dissolve a tinta, é dissolvida em água, a tinta em pó. Viu, pessoal? É assim que você vai ter aquarela. Ela é usada a água como base. A aquarela é um método de pintura com tintas dissolvidas em água. A tinta vem em forma de bastão, assim, né? Porosa, e você mistura a água, ela dissolve. Aí depois você pinta. Então também ele usou grande variedade de cores fortes como instrumento de composição artística. Então, as fortes e variadas cores de Paul Klee utilizou na sua obra Cúpulas Vermelhas e Brancas, esta obra aqui. Foram inspiradas numa viagem que o pintor fez à Tunísia em 1914. Na vista à capital do país, Tunis, Klee ficou impressionado com a qualidade da luz do local e suas cores vibrantes. Muito bem, esse foi o texto. Aqui nós temos algumas perguntas para fortalecer a compreensão desse texto. Vocês vão responder aí. Vocês podem deixar um espaço aí de 4 linhas. Já tá bom. Aqui vocês vão ter um trabalho de pintura, onde vocês vão seguir o esquema de cores, tá bom? De acordo com o esquema dessa legenda de cores, você vai pintar esse trabalho aqui, ó. Onde for 1 é o preto, 2 é o verde, o 3 é o azul, o 4 é o rosa, o 5 é o laranja, e aqui o 6 é o marrom. Aí você vai seguindo essa numeração aqui, tá? Você fazer a experiência da obra do Paul Klee. Isso é isso, gente. Só é isso esse trabalho. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Fui.